E o Palmeiras recusou proposta de quase 100 milhões de reais por um atacante de apenas 15 anos de idade. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz para você todas essas novidades e fala também do Corinthians, que prepara mais demissões para os próximos dias. Boa novidade no Vasco em relação a Ryan. Falo ainda sobre o São Paulo com o diretor balançando. Tudo sobre o Santos projetando a volta de Neymar. Conto também sobre um jogador que pertence ao Flamengo e deixará o rubro-negro de graça. Gabriel Jesus respondeu se jogaria num rival do Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a primeira contratação da Portuguesa para a próxima temporada. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tenho sentido falta da sua inscrição. A gente tem mais de 1.400.000 inscritos, mas você ainda não se inscreveu, então já clica no botão de inscreva-se agora mesmo, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Lionel Messi assinou a renovação de contrato com o Inter Miami. O vínculo estava perto do fim, se encerrava agora em 31 de dezembro e o argentino fica no time americano até dezembro de 2028. Já o Atlético Mineiro anunciou a venda de ingressos para a partida contra o Ceará nesse final de semana, sábado, contra o Ceará na Arena MRV, apenas 9.500 ingressos vendidos de forma antecipada. Se está faltando gente na Arena MRV, sobrou gente no Maracanã. Nos últimos 4 dias foram 3 partidas e quase 200 mil pessoas. No domingo, Flamengo versus Palmeiras, mais de 71 mil torcedores. Na segunda-feira, Vasco e Fluminense para 53 mil torcedores. Nessa quarta-feira, Flamengo e Racing e outro público acima dos 71 mil pagantes. E a Portuguesa anunciou seu primeiro reforço para 2026. Para mim, uma grata e boa surpresa. Gabriel Pires, meio-campista de 32 anos de idade, que jogou recentemente por Botafogo e Fluminense. Também tem passagens pelo Benfica, seu último clube foi o Panathinaikos, time da Grécia, onde esteve na temporada passada. Acordo entre Lusa e Gabriel Pires até dezembro de 26, ou seja, ele chega para disputar o Campeonato Paulista, eventualmente se a Lusa conseguir a classificação na Copa do Brasil e a Série D. Gabriel disse o seguinte, abre aspas, o projeto me chamou a atenção e essa possibilidade de disputar o Paulistão também, que é uma competição muito forte. É uma oportunidade que eu tenho para voltar a demonstrar o meu futebol. O torcedor pode esperar dedicação 100% entrega e trabalho, e isso não vai faltar nunca. Só para completar, registrar que a Lusa também tem conversas com o meio-campista Zé Vitor, que pertence ao Maringá, e negocia a possibilidade de ficar com Eric Boteguin, zagueiro brasileiro de 38 anos de idade, que fez carreira na Holanda. Ele se recupera de uma lesão lá no centro de recuperação da Lusa e pode acabar permanecendo para o próximo ano. Hora de falar sobre Gabriel Jesus, que esteve na mira de vários clubes brasileiros, mais recentemente no sul do país. Há quem garanta que se um dos candidatos à presidência em eleição marcada para o fim do ano vencer, Gabriel Jesus pode ser contratado. Confesso que acho a possibilidade pequena, diante das cifras acordadas. Hoje o Gabriel Jesus ganha 6,5 milhões de reais por mês no Arsenal e o clube inglês pretende negociá-lo para faturar pelo menos 30 milhões de euros. Mas o mais importante vem agora. Gabriel Jesus deu uma entrevista a Placar e foi perguntado: você jogaria em outro clube brasileiro que não Palmeiras? A resposta, abre aspas, não. Obviamente que eu sou jogador e é um pouco mais difícil falar, mas quando sentir vontade de voltar ao Brasil, o que não é o caso hoje, meu desejo é e sempre será o Palmeiras. Então, Gabriel Jesus não cravou que só joga no Palmeiras, mas afirmou que dará prioridade ao Verdão. Caso o Palmeiras não queira contratá-lo, aí sim ele abre a possibilidade para outros clubes. É só importante registrar ou reafirmar que o Gabriel Jesus deixa bem claro que não pretende voltar ao Brasil em janeiro do ano que vem, apesar de o Arsenal decidir colocá-lo numa lista de jogadores negociáveis. Quando é que Neymar voltará a jogar pelo Santos? A nova projeção do Peixe indica o retorno para o clássico contra o Flamengo, marcado para 9 de novembro no Maracanã. Só é importante registrar que no jogo do turno, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Flamengo por 1-0 com gol do atacante, que se recupera de mais uma lesão muscular. A expectativa inicial era de que o Neymar voltasse a jogar no dia 3 de novembro. Essa data já está descartada, o Neymar ainda não tem trabalhado com o restante do elenco dentro do campo.
Expectativa foi alterada e agora, se tudo correr bem, ele pode reaparecer no Peixe a partir de 9 de novembro. Tenho contado para vocês sobre a difícil situação do Santos, hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do Vitória que ocupa o Z4. Importante registrar que dos 6 próximos jogos do Santos, 5 serão contra times que ocupam o G6. Só para completar sobre o Neymar, 21 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele disputou menos da metade das partidas do Peixe na atual temporada. O Santos esteve em campo em 44 oportunidades e o Neymar só se colocou à disposição em 21 jogos. Sua última aparição, 14 de setembro, partida contra o Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que tem diretor balançando, mas calma, não me refiro nem a Rui Costa, nem a Carlos Belmonte. Hoje o mais ameaçado é Marcos Biasotto, que é o executivo de futebol do São Paulo nas categorias de base. Biasotto queimou seu filme dentro do tricolor depois que Gustavo Santana, atacante de 20 anos de idade, foi utilizado pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 numa partida contra o Cuiabá. O contrato de empréstimo entre os clubes previa que se o Gustavo fosse utilizado, São Paulo seria obrigado a indenizar o Cuiabá em R$1 milhão. E a alegação dentro de Cotia é de que o Biasotto acabou ignorando essa cláusula. Ele não leu nem percebeu sobre essa possibilidade, algo que poderia determinar uma multa de R$1 milhão. No final das contas, o tricolor chegou a um acordo com o Cuiabá. O Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, se acordou com Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e não houve a necessidade do pagamento dessa multa. O tricolor precisou oferecer uma compensação financeira um pouco maior e também adquirir um percentual um pouco melhor do atleta. O Gustavo Santana fica em definitivo no São Paulo a um custo de mais ou menos R$1 milhão. Ainda assim, a pressão pela demissão do Biasotto continua, mas posso assegurar para vocês que nesse momento o presidente Júlio Casares não pretende demiti-lo e tem tentado contornar a situação. A tendência é que o Biasotto permaneça, apesar de não ter seu trabalho tão bem avaliado assim, especialmente no centro de treinamento das categorias de base. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com excelente novidade envolvendo o Ryan. Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, entende que o acordo para a extensão do contrato do Ryan está prestes a ser oficializado. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026, até por isso a pressa. Para evitar qualquer possibilidade de o Ryan, a partir da metade do ano que vem, assinar um pré-contrato deixando o Cruz Maltino de graça, seria um grande tiro no pé, até porque o Vasco projeta faturar cerca de 30 milhões de euros, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Abre aspas para o executivo de futebol do Vasco, as conversas estão avançadas e as coisas correm bem, tanto com a família quanto com os agentes e também com o jogador. Estamos confiantes que nas próximas semanas ou até no final do ano vamos conseguir fazer essa renovação, porque é também o desejo do jogador. O que se dá para dizer é que o Ryan vai ter direito a um belo reajuste salarial, passando a figurar entre os mais bem pagos do elenco, só atrás do Felipe Coutinho, que ganha R$1,5 milhão mensais. O contrato que se encerra em 26 deve ser prorrogado até 2028. A grande pergunta é: o Vasco vai precisar conceder mais um percentual ao atleta? O Vasco não tem divulgado sobre o atual percentual que detém em relação ao Ryan. Eram 90% em 2023. Hoje especula-se que sejam apenas 70%. Só para completar a curiosidade geral no Vasco, para saber se o Ryan vai estar entre os convocados na lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti em 3 de novembro. Quero falar agora sobre o Flamengo, que vai perder jogador de graça. O zagueiro Cleiton, 22 anos de idade, formado na base do clube, assinou um pré-contrato com o Wolfsburg, da Alemanha. Ele fica só até 31 de dezembro, quando se encerra seu vínculo e se muda sem custos para o time da Bundesliga. Importante registrar que o Flamengo tentou, ao longo dos últimos meses, uma prorrogação do contrato. O Cleiton, incomodado com o fato de jogar muito pouco, decidiu que iria embora. E dessa maneira ele fica somente até o fim da temporada, se desliga do clube e se muda pro Wolfsburg. O Flamengo passa a ter apenas direito ao mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual destinado a clubes formadores. Só para completar de vez sobre o Fly e o Cleiton, atleta que disputou 7 partidas na atual temporada, 5 jogos no Campeonato Carioca e mais 2 no Campeonato Brasileiro. Bora falar também sobre o Pedro,
que segue sendo dúvida para a partida da próxima quarta-feira, jogo de volta contra o Racing na Argentina. No jogo da ida, 1-0, você vai lembrar, ele sofreu uma fratura no antebraço. Na teoria, vai precisar ficar com o braço imobilizado de 21 a 30 dias, mas o Flamengo ainda sonha em utilizar o atleta. Se o Pedro é dúvida, dá para cravar que Santiago Sousa, o melhor zagueiro do Racing, fez grande partida nessa quarta-feira no Maracanã, será desfalque do jogo da volta. Ele sofreu uma fratura no seio maxilar após cotovelada do seu próprio companheiro Marco Zorro. O Sousa precisou passar por uma investigação no hospital aqui no Brasil, foi mandado para a Argentina depois de ter alta, mas não está descartada a possibilidade de uma cirurgia no seu rosto. E o Palmeiras está nadando em dinheiro, você duvida? Então saiba que o Verdão acaba de recusar uma proposta de 99 milhões de reais por um atleta de apenas 15 anos de idade. Trata-se de Eduardo, também conhecido como Dudu, e uma das maiores joias da base alviverde. Proposta não teve o clube identificado, mas o que se sabe é que esse time da Europa se disponibilizou a pagar 16 milhões de euros ou 99 milhões de reais para levar o atacante, que já faz parte do grupo sub-17, apesar de ter apenas 15 anos de idade, ele completa 16 em 7 de dezembro. Somente a partir daí o Palmeiras vai poder assinar o primeiro contrato profissional com o jogador. Isso vai acontecer assim que ele completar os 16 anos para evitar qualquer risco de perda do jogador. Dudu, que atua como ponta direita ou ponta esquerda, a temporada atual de 31 jogos e 11 gols. Só para arrematar de vez em relação a esse atleta, Palmeiras tem hoje enorme capacidade financeira, especialmente depois de vendas gigantes, e vai preferir apostar que o Eduardo vai vingar primeiro no sub-20 para depois ser promovido para o time principal e aí sim ficar ainda mais valorizado para garantir cifras bem maiores. Só para completar e arrematar antes de mudar de assunto, 16 milhões de euros. E lembrar que o São Paulo acabou vendendo jogadores que já eram parte do time principal, como por exemplo Matheus Alves, Lucas Ferreira, entre outros, por cifras entre 5 e 8 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí. Nas próximas semanas e até o fim do ano, a ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. A gente volta às 7 da noite. Tem ao vivo o programa do Nicola. Tchau!